Seja bem-vindo ao quarto vídeo da série sobre as matrizes dinâmicas no Excel. Na aula de hoje veremos sobre a função filtro, que é capaz de procurar por linhas específicas de uma condicional que você colocou no argumento da filtro e retornar todos os valores condizentes com essa condição. Vamos para a prática, faça o download do arquivo aqui na descrição do vídeo para você acompanhar e entender tudo isso que eu falei. Nossa necessidade de utilização da função filtro é a seguinte: eu preciso retornar todos os clientes de classificação A desse intervalo da esquerda, ou seja, eu quero ignorar os clientes B e retornar apenas aqueles nomes de clientes A. Para isso eu vou colocar igual a filtro, chamar essa função e vamos analisar quais são os seus argumentos. Veremos todos os três na aula de hoje. Para ficar mais claro, eu vou apertar Fx. Os três argumentos estão aqui, aqueles de negrito são obrigatórios e esse daqui é opcional. Vamos ver esses dois iniciais. Primeiro eu preciso informar qual é a matriz que eu quero retornar, que são todos os nomes. Depois, nesse segundo argumento, eu preciso relacionar a matriz, onde eu vou procurar por um filtro específico comparativo. Então, a matriz que tem os filtros que eu estou procurando é essa daqui, sendo que eu quero apenas aqueles que são igual à letra A. Eu coloquei igual entre parênteses porque é um texto, e olha que interessante o resultado desse argumento. Ele vai retornar uma matriz com valores verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Vamos analisar esses 4 primeiros retornos, porque eles já refletem diretamente nesses dados aqui. A Mônica Duarte, ela obedece esse argumento? Ela é um cliente A? Sim, então retornou verdadeiro. O André Azevedo e o Alberto Costa são cliente A? Não, por isso retornou falso, falso. Já o quarto cliente, Lucas Pereira, é cliente A e retornou verdadeiro. Aqui não dá para ver o restante da matriz, mas já conseguimos validar mais ou menos qual que será o seu retorno e entender a sua lógica. A matriz de cima, que tem todos os nomes, será filtrada apenas naquelas posições onde for retornado o verdadeiro. Vou pressionar OK e temos o resultado. Se eu quisesse B, passa a trocar aqui na função, e teremos mais nomes porque tem mais clientes. Mas eu vou apertar Ctrl Z porque nós queremos cliente A, igual está falando aqui no cabeçalho. Agora vamos analisar o terceiro argumento da filtro. Aqui nesse intervalo de baixo, eu quero todos os clientes C, mas eu não tenho cliente C nesse intervalo. Vamos ver qual será o retorno. E você vai conhecer um novo erro agora das matrizes dinâmicas. Então eu chamei a função filtro, vou selecionar todos os nomes que eu quero retornar, ponto e vírgula, o que eu quero incluir? Essa matriz de classificação dos clientes, que é igual a C. Depois, no terceiro argumento, então ponto e vírgula para irmos para o se vazia. Por enquanto, eu vou deixar em branco. Então, eu vou retirar esse ponto e vírgula, vou fechar a função aqui, em apenas 2 argumentos, como fizemos anteriormente, e vou apertar Enter. Hashtag calc. Esse é o novo erro que informa que não foi possível calcular e retornar uma matriz para o que eu estava procurando, resultando em uma matriz vazia, e não é possível retornar uma matriz vazia. Para contornar esse erro, eu poderia colocar o terceiro argumento, então ponto e vírgula, vou colocar um não encontrado. Enter, e vai retornar apenas o nome que eu coloquei. Se eu quisesse ainda, poderia retornar uma matriz aqui dentro. Então, antes desse não encontrado, eu vou colocar essas chaves. Depois, aqui no final, vou colocar um ponto e vírgula e outro tipo de mensagem de erro, por exemplo, sem classificação. Vou fechar esse texto com as aspas, depois vou colocar mais uma chave fechando essa matriz e vou apertar Enter e teremos primeiro o não encontrado e depois o sem classificação. Acabamos de despejar uma matriz que, como deu erro, retornou o nosso valor se a matriz for vazia. Mas aí você pode escolher se você vai querer retornar apenas 1 ou 2. Não tem necessidade de 2, foi apenas para mostrar uma possibilidade. Agora daremos mais usabilidade a tudo isso que aprendemos. Eu tenho um intervalo maior de vendas e eu preciso saber quais são os times que eu tenho nessa coluna. Depois, eu vou colocar uma validação de dados buscando desse intervalo de times e quero retornar todos os dados correspondentes a esse time. Para isso, eu vou utilizar uma função que eu ensinei na última aula, chamada único, onde eu vou retornar todos os times desse intervalo, que tem mais de 8.000 linhas, mas apenas aqueles exclusivos, ou seja, sem valores duplicados. Então, a função único faz isso. Se você não assistiu esse vídeo, assista, está aqui na descrição. Posteriormente, eu vou usar a função classificar para classificá-los alfabeticamente, para ficar mais fácil de encontrar. Então, amarelo vem primeiro e vermelho vem depois, porque é essa a ordem alfabética. Agora eu vou fazer uma validação de dados aqui, que está localizada na guia Dados, em Validação de Dados.
E eu vou permitir uma validação do tipo lista, ou seja, eu vou criar uma lista aqui, um menu suspenso, para quem estiver utilizando essa planilha selecionar. E a fonte vai ser uma técnica que eu também ensinei na aula passada, que é a seguinte: ela vai ser igual a essa célula daqui, hashtag. Quando eu coloco essa hashtag, ele vai identificar toda essa matriz. E se ela aumentar eventualmente, por exemplo, se surgir um novo time, digamos o time marrom aqui nessa última célula, a fonte vai se ajustar automaticamente. Então eu vou pressionar OK, vou verificar se essa matriz está funcionando e apareceu amarelo, azul, verde, vermelho, certinho. Agora eu quero selecionar amarelo e retornar todas as linhas do time que for amarelo. Para isso, a gente vai utilizar a função filtro. Então, eu vou escrever filtro e a matriz que eu quero retornar é todo esse intervalo a partir da primeira linha. Vou pressionar ponto e vírgula para irmos para o segundo argumento, que é o incluir. E nesse caso, eu quero procurar por esse intervalo aqui, onde eu tenho os times, que é igual ao time selecionado. Eu vou fechar a função filtro com parênteses no final, pressionar Enter e já temos uma seleção de todas as linhas do time amarelo. E se eu modificar aqui para azul, teremos todos os vendedores e vendas do azul e assim por diante. Então aqui nós utilizamos diversas técnicas. Além da função filtro no início, onde eu te expliquei o conceito, com o auxílio da único e da classificar, retornamos os valores únicos desse intervalo e depois classificamos alfabeticamente para ficar mais fácil de encontrar nessa validação de dados, onde aplicamos o hashtag para dinamizar esse intervalo. Então isso quer dizer que se surgir uma cor marrom, por exemplo, eu vou mudar aqui do João Cavalcante para marrom. Temos uma nova linha sendo utilizada nessa matriz, com marrom incluído, e aqui em cima tem que automaticamente relacionar marrom. E fez isso, bem como todos os outros times. E se eu selecioná-lo, tem que retornar apenas uma linha, porque apenas o João Cavalcante nessa linha tem marrom. Mas se eu colocasse mais pessoas no time marrom, teremos cada uma dessas linhas automaticamente ali naquele resultado. Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, tchau!